Quem aqui sentiu a presença de Deus? Ele está nesse lugar e Ele quer falar com o teu povo. E falando em falar com o teu povo, o tema desse mês é o cristão sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos ler o versículo que está em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus, nós te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és tremendo, soberano, onipotente, não há outro igual a Ti, Jesus. Nós viemos à Sua casa essa manhã para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Por isso, nesse momento, eu quero repreender todo ladrão da nossa atenção. Neste momento, eu quero repreender, Senhor, toda confusão mental. Neste momento, eu quero dar uma ordem no mundo espiritual. Satanás, parta em retirada, porque a igreja de Cristo está reunida em adoração. Senhor, toque no coração da Tua igreja e fale ao coração do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Esse tema é um tema muito bom que nos provoca a subir de nível. O cristão, ele tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. O cristão, ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Porque um cristão que não ouve o Espírito de Deus, ele anda como um cego. E se ele é um pai de família, é um cego guiando outros cegos. Se esse cristão, ele é um líder espiritual na igreja, ele é um cego guiando uma multidão de cegos. Ou se é um filho, se é uma mãe, não importa o que você seja, se você não é sensível à voz do Espírito Santo, onde você passa, você deixa rastro de morte. Sabe por quê, igreja? A Bíblia vai dizer que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. E Deus não nos chamou para sermos homens naturais. Ele nos chamou para nós andarmos em chamas. Ele nos chamou para que onde nós pisássemos os nossos pés, houvessem milagres. E não há milagres na vida de um cristão se ele não for sensível à voz do Espírito Santo. Hoje, quando eu estava no meu devocional mais cedo, o Espírito Santo me lembrou de algumas experiências que eu tive com Ele. E eu vou compartilhar uma delas. Quando eu era adolescente, eu andava muito de bicicleta. Era o meu transporte. E eu tinha acabado de me converter e eu estava muito triste porque eu não tinha um tênis, estava furado, meu tênis falava, minha bicicleta estava toda estourada e eu comecei a clamar nesse sentido. Fui na casa da minha irmã, peguei imigrantes direto e quando eu estava voltando ali, eu estava falando ainda com o Espírito Santo. Senhor, eu queria a Tua provisão, eu queria arrumar minha bicicleta, eu queria comprar um tênis para poder ir para a Sua casa. Eu tinha uns 14, 15 anos no máximo. E na hora eu ouvi uma voz dentro de mim que disse: para. No meio da Imigrantes, um trânsito de um fluxo até meio intenso. Joguei a bicicleta para o lado e parei. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? Quando eu olhei para o chão, tinha um bolinho de dinheiro, R$400 no chão. E aí o Espírito Santo falou para mim: vá e sane a sua necessidade. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. E eu quero dizer algo para a igreja. Alguns sofrimentos aqui, alguns rostos, o Espírito Santo diz que é porque não ora, que é porque não tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. E Ele quer mudar isso. O Espírito Santo quer colocar um sorriso radiante no teu rosto através da comunhão e da busca. Esse Deus, Ele tem mais. Deus não é como o homem é. O Espírito Santo de Deus, Ele não é como o homem. E para a gente entender o porquê o Espírito Santo não é como o homem, nós temos que entender quem de fato é o Espírito Santo de Deus. Muito se é falado do Pai, muito se é falado de Jesus, mas pouco é falado sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu quero te dizer algo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo é o Deus da Trindade.
O Espírito Santo é soberano e independente. Ele tem vontade própria, ele tem pessoalidade. Jesus, antes de ir, ele disse que deixaria o Consolador. Quem consola é pessoa, atributo de pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas ele não é qualquer pessoa. Ele é Deus. Algumas religiões vão pregar que o Espírito Santo é uma força ativa, como se o Espírito Santo fosse um mero poder, onde Deus dá a ordem, o Espírito Santo faz. Mas não é isso. O Espírito Santo é além do poder. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Esse é o Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo têm em comum os mesmos atributos, porque embora sejam três, eles são um só. É esse Deus, é essa fonte de poder que está dentro de mim e dentro de você. Por isso que é necessário se relacionar com Ele. Há pessoas que renegaram o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que deixaram de contar com o Espírito Santo de Deus e começaram a viver a sua própria sorte. Essas pessoas estão como pessoas e homens naturais. Mas nós não podemos ficar dessa forma dentro da casa de Deus. Nós não podemos ficar dessa forma, estando em comunhão com Ele. Eu tenho que acessá-lo. O Espírito Santo é como um GPS. Ele dá a direção, ele dá o caminho. Mas se eu não abasteço o meu carro, depois de abastecer, se eu não ligar meu carro e seguir, é como se ele não estivesse ali. É como se eu o desprezasse. Não podemos fazer isso com o nosso Deus. Porque no Espírito Santo de Deus há transformação de dentro para fora. Eu quero te dizer que você nunca mais será o mesmo se você buscar as direções do Espírito de Deus. Aleluia. E é necessário falar que muitas pessoas escutam outras vozes e são sensíveis a outras vozes. Eu queria começar pelo íntimo. Muitas vezes nós escutamos as vozes das emoções. Quando uma situação ruim acontece, nós entramos muitas vezes em desespero. Muitas vezes num lar onde está equilibrado ali o caráter, a conduta, a prática da palavra de Deus. E quando sai desse equilíbrio por qualquer evento externo, seja uma enfermidade, seja ali um vício, seja qualquer coisa que atinge uma família, muitas vezes é uma provação. E muitas vezes as pessoas não se comportam como se fosse. Elas dão vozes às emoções. Elas dão vazão à carne. E é aí onde o diabo quer morar, sabe por quê? O maior investimento do diabo é para destruir a tua família. Porque se destruir a tua família, destrói teu ministério. Destrói o propósito que Deus colocou na tua vida e dos teus filhos. Agora eu quero falar uma palavra direcionada aos pais, aos homens. Você é sacerdote do teu lar. Você é responsável por dar caminho à tua família. Não deixe o diabo entrar na tua casa através de vozes que são vozes estranhas, talvez vozes de proposta sem propósito, onde vai tirar a tua família do equilíbrio. Talvez vozes onde vem uma enfermidade e você se desespera, isso vai tirar a tua casa do equilíbrio. Mas antes de qualquer emoção fazer efeito na tua carne, dobre o teu joelho e ora, porque Deus vai usar você como sacerdote do teu lar e haverá testemunho. Aleluia. As mulheres do lar, as mulheres que levam a carga muitas vezes espiritual porque o marido não está firme, eu quero direcionar uma palavra a você. Você foi chamada para ser amiga do Espírito Santo. Você foi chamada para fazer da tua casa um quarto de guerra. Você foi chamada para trazer um milagre através dos teus joelhos. O Espírito Santo quer calejar a tua vida
para que você seja uma vitrine dentro da tua casa, porque aquele que é sensível à voz do Espírito Santo, não só ele mergulha, mas a família inteira vai. A família inteira vai. Como a arca da presença de Deus que chega na casa de Obed-Edom, 3 meses lá dentro, aquela família é transformada, porque aonde tem a presença de Deus, há transformação. Levante a mão e diga assim comigo: Senhor, eu convido a tua presença para a minha casa. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Faça essa pergunta para si mesmo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque a voz do Espírito Santo, ela guia a igreja. A voz do Espírito Santo, ela guia você. Em Romanos 8, Paulo, ele combate a carne. Através desse capítulo, Paulo combate as obras da carne. E só com o Espírito Santo e sensibilidade à voz dele, nós conseguimos vencer as obras da carne. Sem o Espírito Santo, você está fabricando um falso testemunho. Quer uma evidência disso? Quando a gente levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Quando a gente fala glória a Deus, a maioria fala glória a Deus. Quando a gente fala vamos louvar, todo mundo louva. Porque é fácil. Aqui nós temos 1 hora de culto. É fácil a gente se comportar como Deus de fato quer. Só que esse comportamento, ele tem que ser levado para a nossa casa. Ele tem que ser levado para a nossa rotina. Porque senão de nada valerá. Se você não for amigo do Espírito Santo, eu quero te dizer algo. Você está levando a sua família, você está levando a sua vida para o abismo, para a morte espiritual. Alain, mas eu não sinto vontade, eu estou muito tempo fora, eu estou muito tempo desconectado de Deus. Eu quero te dizer algo. Vá pela mente, vá pelo racional, fale: Espírito Santo, eu ainda não sinto, mas eu quero sentir. Espírito Santo, arda novamente meu coração. Espírito Santo, faça nova todas as coisas. Lembra do exemplo do carro? O combustível no exemplo do carro é a tua busca, é a tua oração. Quando você diz: Senhor, eu já não consigo mais com as minhas forças, mas eu preciso, então me toca, me transforma. Quando nós falamos isso, automaticamente o Espírito Santo vai colocando em nós sensibilidade para receber a direção. Mas por que tem que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Vamos falar de Elias? Elias estava numa caverna com medo. Elias estava numa caverna amedrontado, desanimado, porque queriam matá-lo, ameaçaram veladamente, que era o fim do ministério dele. Elias estava lá, e num vento suave, num vento tranquilo, ele reconheceu Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha sensibilidade. Quem não tem sensibilidade só se move quando a tempestade chega. Quem não tem sensibilidade se move pelo desespero. Bate a tempestade, e agora, Jesus, você está no barco, não está? Não é para ser assim. Não é para se mover de acordo com as preocupações, não é para se mover de acordo com as pressões que o mundo exerce, não é para se mover de acordo com, como se fosse um jogo de xadrez e o diabo moveu uma peça que te encurralou. Não, se mova ao vento suave do Espírito Santo, porque esse vento te traz sensibilidade, e quando você tem sensibilidade, ele te usa para comprovar a palavra, ele te usa para destruir as obras do mal, e a igreja se fortalece. Muito é falado de Deus. Temos lá João 3,16, Deus Pai, que Ele amou o mundo, e Ele entregou quem? O Filho. Muito é falado do Filho, porque o Filho pisou na terra, e grandes obras fez, nos dando a salvação através de um sacrifício maravilhoso. Jesus veio para glorificar o Pai, e o Espírito Santo que Jesus deixou, glorifica o Filho. Saiba que ser sensível à voz do Espírito Santo é um sinal de filiação. Então, sabendo quem o Espírito Santo é, eu devo saber quem eu sou para me tornar sensível. Quem eu sou? Eu sou filho. E o sinal da filiação
é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aqui, ó. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem em você a marca da filiação. Você tem em você a nobreza de ser um filho de Deus através de Cristo e confirmado pelo Espírito Santo de Deus. O Jefferson muito fala nos seus louvores e nas suas ministrações, e é verdade. Não desprezem a presença do Espírito Santo de Deus, porque essa presença te coloca no lugar de filho. Essa presença te coloca no lugar de filho. Vamos para o próximo versículo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que lindo. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deixa eu falar algo para vocês. Nós estávamos numa situação muito complicada. Tanto que no próprio livro de Romanos vai dizer que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Nós não tínhamos nenhum valor. Nenhum valor. Nós éramos uma terra sem valor. Jesus vem nessa terra, de um solo ruim, rochoso, onde não tinha possibilidade de vida. E ele compra essa terra por um valor que é multiplicado muito mais do que a gente possa mensurar. A terra não valia nada, nem dado as pessoas queriam. E Jesus valoriza com teu sangue, ele derruba o sangue dele nessa terra. E essa terra não tem mais valor mensurável humanamente falando. Essa terra é eu, essa terra é você. Através desse sacrifício, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Sabe o que isso significa? Que todas as obras de morte foram desfeitas, que todas as obras de amarração foi desfeita, que todas as obras de escravidão foi desfeita em Cristo. Então não andem como escravos, vocês têm o direito de clamar Abba, de clamar Pai, porque vocês foram comprados, adotados, escolhidos e são um povo real. Deixa eu te falar algo, há uma cultura que tem que estar latente nos nossos corações, e essa cultura é a cultura do reino. Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que não eu ir ao reino de Deus? Porque não é chegada a hora, mas esse reino pode vir até mim. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu me encho desse reino, quando eu me encho dessa cultura, eu estou sensível à voz do Espírito Santo. E onde eu piso, o ambiente muda. Muda. Eu quero dizer que se você está com problemas financeiros, se você está com problemas no seu trabalho, se você está com problemas na tua casa, clame por este reino. Porque este reino, embora nós não conseguimos enxergar, ele se movimenta. Ele se movimenta. E quanto mais você coloca combustível na tua vida, quanto mais você abastece o teu carro com oração e com busca, esse reino vem até você. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que você marche. A vontade de Deus é que você continue marchando, independente do caos que é esse mundo. Mas não com comichões nos ouvidos, como diz Paulo, não com vendas nos olhos, sem saber para onde está andando. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que a galera coloca aquele óculos de realidade virtual e está ali naquela madeira e acaba caindo. Esse é o homem natural. Esse é o homem que não compreende as coisas do Espírito. Deus não quer que nós andemos assim, não. Deus quer que nós andemos convictos do caminho que Ele trilhou para nós. E deixa eu te falar, o caminho que Deus trilhou para você, embora você tenha aflições nesse mundo, porque o evangelho que vende uma vida perfeita é mentira. O caminho que Deus trilhou para você, embora você tenha dificuldades, é um caminho de bênçãos, é um caminho de milagres, porque onde aquela igreja andava, a igreja de Atos,
onde ela andava, onde ela se movimentava como corpo, salvação acontecia. E nós estamos aqui fazendo o quê? Nós nos proclamamos filhos e nós estamos agindo como se nós não fôssemos. Está errado. Se você está nessa condição, quero te dizer algo. Há segredos a serem revelados para a tua vida. E há segredos do próprio Espírito de Deus, porque é Ele quem convence. Mas nós temos que buscar. Nós não devemos ficar aquém do Espírito Santo, porque Ele quer nos tornar pessoas sensíveis à voz dEle. Amém? Vamos abrir em Efésios 1, 13, 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos, pode manter aqui, nós estamos firmados no evangelho da salvação, no evangelho de Cristo. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que forte isso. Quando eu criei, quando eu confessei a Jesus, quando essa palavra me atingiu, neste momento, quando eu aceito o Senhor como meu Salvador, o Espírito Santo me sela. Sabe por que o Espírito Santo nos sela? Porque Ele quer que nós tenhamos uma vida plena nele. Nós temos que andar em plenitude com Ele. Há um desacordo quando eu me declaro filho e não ouço a voz do Espírito Santo de modo sensível. Quando isso acontece, eu não consigo trazer uma identificação de que eu sou filho de Deus. Não há compatibilidade. Não tem como, não tem conversa. Mas quando nós ajustamos a frequência, assim como num rádio, e nós paramos de ouvir chiado, e ouvimos música, e ouvimos comunicação, aí sim, nós evidenciamos que estamos selados, marcados com essa identidade. A igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Deus quer se movimentar através de você. Há um poder ilimitado dentro de você. E você tem que entender isso. Eu não tenho que entender por você. Você tem que chegar nessa conclusão através da palavra. Porque primeiro é através da palavra. Depois, Ele vai guiando e vai levando. Mas, há um adendo aqui. O Espírito Santo confirma a palavra. O Espírito Santo sempre confirma a palavra. O Espírito Santo nunca vai te levar a descumprir a palavra de Deus. Se alguém te indicar a descumprir a palavra de Deus, em nome de Deus, é o diabo, não é Deus. Se alguém te disser, dê tanto para você receber a tua bênção, é o diabo, não é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele anda em comunhão com o Pai e o Filho, e ambos cumprem a palavra. Amém? Vamos para Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso. A sensibilidade do cristão começa com uma mente transformada. Deus quer te tornar sensível aqui. O que isso quer dizer? Deus quer abrir o teu entendimento, para que você não viva segundo os padrões e crenças que você foi doutrinado nesse mundo. Porque nem todo mundo aqui nasceu no berço evangélico. E quem não nasceu foi doutrinado, foi ensinado outras coisas, que pode estar tendo resquícios na sua vida até hoje, te atrapalhando de ser quem Deus te chamou para ser. Mas há uma transformação na mente que te traz sensibilidade. Essa transformação é a exposição à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra na nossa mente, há uma expansão de entendimento. Você consegue entender onde você está, a quem você serve e quem você é. Quando você entende essas três coisas,
biblicamente falando, como o pastor Jetro diz, dinamite está dentro do teu interior. Dinamite, poder, muito poder de Deus. E o poder ele vai se revelar com movimento, com pulo. Não estou colocando padrão na manifestação de Deus, mas não é emocional não, é intencional. Quando você tem a sua mente expandida por esse poder, quando você tem a sua mente expandida e se torna sensível, você se torna intencional. Saiba que onde você pisar o seu pé, Deus quer se manifestar de modo intencional através da tua vida. E a igreja precisa dessa ferramenta. A igreja precisa acessar com busca, com temor e com tremor a sensibilidade no Espírito. Porque é um caminho sem volta. Aquele que experimenta, aquele que ouve, aquele que tem testemunho, dificilmente ele virará as costas para Jesus. Dificilmente. Digo dificilmente porque não é impossível. As pessoas têm escolhas. Mas Deus quer influenciar você nesta manhã a tomar a escolha certa. Busque o Espírito Santo. Busque a sensibilidade, porque tem. Eu me lembro de uma vez, obviamente não vou citar a pessoa, mas eu lembro de uma vez que eu estava indo para um caminho completamente oposto, e o Espírito Santo me falou, vai na casa da pessoa. Era uma mulher, era uma parente. Eu tinha ali uns 16 anos. E eu fui para a casa dessa pessoa. Eu falei, Deus me mandou aqui, sabe aquela visita que chega de surpresa? Fui eu nesse dia. A pessoa até fez uma cara assim. Aí, vamos tomar um café porque o Espírito Santo quer falar com você. Me convidei, entrei, e tomamos o café, e eu comecei a orar com essa pessoa. O Espírito Santo falou assim, ela está conversando com outra pessoa, e isso vai atrapalhar o casamento dela. O Espírito Santo revelou isso na mesa. E eu perguntei, não tinha experiência com o Espírito Santo, perguntei para aquela pessoa, é isso? Ela disse, é isso. E começamos a clamar por libertação, clamar. E aí o Espírito Santo falou para ela, fale para o teu marido, quando ele chegar. Já preparei o coração dele. Ela, não, mas ele é violento, Já preparei o coração dele. E depois eu ouvi o testemunho. A pessoa me contou que ele entendeu, perdoou, e eles seguiram o casamento deles, estão juntos até hoje. O Espírito Santo revela coisas que aos nossos olhos é superficial, mas também revela coisas profundas. O diabo quer destruir, quer roubar e quer matar, mas o Espírito Santo de Deus quer reconstruir. E ele quer reconstruir através de você. O foco do diabo é destruir famílias. O foco do Espírito Santo é reconstruir famílias. Famílias traumatizadas, famílias marcadas, famílias que vivem num contexto de jogo, de enfermidade, de sujeira. O Espírito Santo quer reconstruir. Ele, quem é o agente responsável por restaurar. E para isso acontecer, ele quer usar você. Você não entendeu errado. Se eu disser, ele quer nos usar, fica muito abrangente. Mas o Espírito Santo quer que eu diga, ele quer te usar. Alan, não sei falar. Ele toca nos teus lábios. Mas a minha dicção não é boa. Ele usou Moisés, ele vai usar você. Mas eu não conheço. Ele vai expandir a tua mente, porque através dessa renovação haverá milagres. Amém? Vamos para João 16, 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha aqui, é essa direção
que muitas vezes falta. E muitas vezes falta porque nós não buscamos aqui. Mas saiba que para todos os problemas da tua vida, há uma saída que o Espírito Santo quer dar. Eu não disse para alguns, eu disse para todos os problemas da tua vida, há uma saída que o Espírito Santo quer dar. E Ele quer dar através da sensibilidade, porque Ele é educado. O Espírito Santo não invade a tua vida e te força a fazer algo. Não. O Espírito Santo, de modo sensível, Ele toca em você e te move através desse toque. E as pessoas, elas são imediatistas, elas querem que o Espírito Santo haja agora, porque o problema aconteceu agora. Mas, anterior a esse problema, o Espírito Santo já estava querendo te dar a direção há muito tempo. Eu ouvi um testemunho há uns anos atrás de uma pessoa que ela ouviu do Espírito Santo que ela tinha que comprar brócolis. E ela comprou brócolis e comeu brócolis durante 30 dias. E ela foi num retorno de uma consulta e foi dado um diagnóstico para ela onde o tratamento era uma dieta com brócolis. Olha que Deus maravilhoso. Deus se move no impossível, mas Ele também se move no natural. Porque o filho que é sensível ao Espírito Santo de Deus, ele ouve todas as recomendações que o Espírito Santo tem. Não tem como eu viver desatualizado. Imagina, hoje é uma era digital. Imagina seu celular ficar pedindo atualização o tempo todo e você não atualizar. Eu sei que vocês fazem isso, que vocês não atualizam o celular de vocês. Mas imagina, seu celular o tempo todo está pedindo atualização e você não atualiza. Chega uma hora que você vai usar um aplicativo, não tem como mais. Você não tem acesso a esse recurso. Chega uma hora que você quer fazer uma ligação importante, urgente, e o seu celular trava. E você começa a ficar limitado. Mas quando você atualiza, aí você consegue usar ele fluidamente. O Espírito Santo quer atualizar você. Deixa esse software antigo aí para trás, ó. Deixa esse sistema ruim para trás. Ele quer te atualizar, porque você precisa estar sensível a esta comunicação. Quando você virar o servo 2.0, você não vai querer voltar para a versão 1.0, não. Você não vai querer mais voltar a ser quem você era. Porque esse Deus, embora o mundo esteja frio, embora o homem seja amante de si mesmo, embora não haja mais amor entre as pessoas sem a base do interesse, embora nós estejamos vivendo esse tempo, nós temos um Deus que não muda, que não mudou e que é o mesmo eternamente. Esse Deus te convida, Ele convida você, Ele quer usar você e Ele te chama para a mesa. Porque com Deus é olho no olho. Com Deus é secreto. Cadê o pastor Jetro? Com Deus é no secreto. Vamos abrir em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Com Deus é assim, é olho a olho, né, pastor Jetro? É no secreto. É no olho a olho, e Deus te honra publicamente. Esse é o Espírito Santo de Deus. Embora o mundo o despreze, o mundo não possa receber. Esse é o Espírito da verdade que nos guia em todas as coisas e nos faz mais do que vencedores. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé e em sinal de adoração aplaudisse o mais forte que você pudesse a esse Deus maravilhoso.